Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. E nesse desafio vamos hoje meditar um pouco no Salmo 145. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. A bondade, grandeza e providência de Deus. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas tenras misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Louvado seja Deus, grande, maravilhoso, supremo é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos formou no útero da nossa mãe. Amo falar sobre isso, quem me conhece sabe, esta é a minha marca. Falar do reconhecimento da soberania de Deus e de lembrar-nos que Ele nos formou com a sua forte mão, com o seu poder, com a sua grande misericórdia, por um propósito, formou-nos no útero da nossa mãe. E nós temos motivos de sobra para louvá-lo. Nós vemos a vida do salmista Davi, foi uma vida conturbada, foi uma vida cheia de adversidades, perseguições, toda sorte de luta.
luta carnal, luta espiritual, luta na sua própria alma, uma luta espiritual, uma luta que muitas vezes deixava ele desesperado, deixava ele prostrado, deixava ele atemorizado, mas ele sempre confiou no seu grande Criador Supremo, no seu Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Louvado seja Deus! E neste salmo de louvor, é o louvor dele. No salmo passado ele pedia por livramento e prometia cantar um cântico novo, ou seja, louvar com renovo de alma. Aleluia! E aqui ele foca na grandeza do Senhor. A sua expectativa de louvor contínuo ao Senhor. Ele mantém o foco no caráter do Senhor. Ele faz uma expressão sobre o reino do Senhor. Um reconhecimento de que a graça do Senhor é para todos. E ele foca na justa misericórdia. Glória a Deus. Ele começa dizendo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Deus acima de tudo e de todos. Rei, aquele que reina, que ele reine na minha vida e na sua vida, assim como o rei Davi, desde o início, ele tinha essa consciência de que era Deus que reinava sobre a sua vida e ele mantinha a sua submissão a Deus, a sua confiança, a sua fé em tudo que ele ia fazer. E ele disse: bendirei o teu nome para todos sempre. O que é bendirei? É bem dizer, é falar bem, é exaltar, é falar sobre, é expressar a grandeza de Deus como reconhecimento pessoal. Eu conheço, já sei, mas eu quero reconhecer, eu quero falar, eu quero declarar a grandeza de Deus. Louvado seja Deus para todo o sempre. Ele disse: todos os dias te bendirei. Não era uma vez ou outra, só quando eu for à igreja, ou só quando dobrar os joelhos, mas é todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ele é tão grande que é impossível eu, você, os humanos, sondar, conhecer minuciosamente a grandeza de Deus. Por mais que a gente imagine, por mais que a gente expresse, é muito pouco, é mínima a nossa concepção. Aí no verso 4 ele diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós devemos, ele mostra aqui o dever de repassarmos as grandezas de Deus, de falar sobre Deus às nossas gerações, a filhos, netos, conhecidos, parentes, todo o povo. Nós devemos estar sempre falando das grandezas de Deus, das suas obras. Por quê? Pensando que quantos milhares de anos já se passaram nos tempos dos antepassados de Abraão, Isaque, Jacó, Davi. Já se vão uns 3.000 anos de Davi para cá. E nós, nesta geração presente, temos o privilégio de saber o que aconteceu, a importância da história, a importância da expressão, a importância de falar sobre, de repassar. Por isso chegou até a nós. E nós devemos fazer com que este reino de Deus se expanda e que vá de geração a geração. Cabe a nós que estamos aqui neste tempo ouvindo esta palavra repassar. Mas ele diz ainda que anunciará os teus poderosos feitos.
No verso 5, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Para que eu tenha o desejo, o amor de expressar, de falar, de repassar, eu preciso meditar. Eu preciso entender o quão é importante meditar nas obras de Deus. Eu preciso dedicar um tempo da minha vida para pensar em Deus, pensar nas obras de Deus, engrandecê-lo, falar sobre, expressar a minha gratidão, meu reconhecimento. E ele diz no verso 6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza, divulgarão a memória da tua bondade, da muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. É com alegria que eu devo falar, independente da situação em que eu esteja, porque, como diz lá em Abacuque, é bom sempre lembrar, ainda que falte tudo, dê tudo errado, eu louvarei no Deus da minha salvação. Precisamos ter esse pensamento e esse sentimento, que aconteça o que acontecer, precisamos engrandecer a Deus, meditar na sua palavra, meditar nos seus feitos, entender que estamos aqui não por acaso, Ele nos escolheu. Eu sempre falo sobre isto, porque quando eu vier a pensar que a minha vida não vale nada, eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro que sou criatura dele, que ele me formou no útero da minha mãe, numa escolha de aproximadamente 50 milhões de espermatozoides. Eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque isso entrou na minha consciência através da meditação, através da reflexão, através da palavra de Deus, do entendimento buscado, porque entendimento é dádiva de Deus, é para todos, não é só para mim, é para todos, e a minha corda é muito curta, eu entendo pouco, mas esse pouco que eu entendi, que eu aprendi e que eu ensinei a mim mesma, para depois falar aos outros e ter resultados satisfatórios. Eu tenho resultados comprovados pela medicina e testemunhado por pessoas que me conhecem e que até hoje se espantam quando se lembram do que eu era, do que eu passei, como era o meu estado de doença lamentável, e hoje me veem glorificando a Deus, falando do que Ele fez e mostrando resultados de mais de 30 quilos a menos, de deixar as insulinas de lado, de mudar a alimentação, de ter mais força, mais vigor, de poder fazer coisas que eu não fazia antes, que já não podia fazer, apenas subir escadas eu não podia mais, andava mal dentro de casa e hoje eu me sinto saudável. Comprovadamente, não é sentir saudável e cheia de remédios. Eu tomava mais de 20 comprimidos por dia e 2 seringas de insulina cheias, de manhã e à noite, uma de manhã e outra à noite. Hoje eu tomo um comprimido ou outro, porque ainda sou humana, mas os milagres na minha vida não param. Deus tem feito maravilhas, mas eu digo a vocês, isso aconteceu a partir do momento que eu reconheci, que eu decidi, que eu fiz a escolha de conhecer Deus, porque a Bíblia diz: procura conhecer a Deus e prossiga. Não basta o que eu já conheço de Deus. A Bíblia tem um versículo que eu também não lembro onde está, que diz que uns conhecem Jó, no livro de Jó, só não lembro os números, mas ele disse que antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem, né? Vê a grandeza dele, vê as maravilhas, vê os milagres, eu vejo na minha própria vida. Eu conhecia
de ouvir falar, mas muito antes eu já conhecia em minha própria vida. Ele poupou minha vida da morte, ele me curou de cansaço, de asma crônica há muitos anos atrás, e agora, há aproximadamente um ano e pouco, as curas aconteceram rapidamente na minha vida com esta receita. É uma receita que é um trabalho. Não é? As pessoas querem um estalar de dedos, uma varinha mágica, um comprimido mágico que traga cura, mas não é. É um tempo de reflexão, é uma decisão, é uma escolha de mudança. Aquilo que eu não posso fazer, ele me ajuda a fazer. Aquilo que eu posso, que está na minha capacidade humana, eu preciso me dispor a fazer. Louvado seja Deus. E ele diz que no 8, ele diz que benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Significa que ele é um sentimento, clemência, é um sentimento de disposição para perdoar ofensas, para minorar castigos. Porque se imaginarmos como trataríamos a nós mesmos se não fôssemos nós, fosse o outro, será que teríamos a mesma paciência que Deus tem em relação a nós? Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo as pessoas, eu só faço o bem. Será? Totalmente, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Todos nós carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da benignidade, da clemência de Deus. Porque fazer o mal não é simplesmente fazer algo mal por alguém. É quando deixamos também de fazer o bem que podíamos fazer, estamos fazendo o mal. E quando desobedecemos a Deus, porque a maior prova de amor que podemos dar a Ele é a obediência à sua palavra, à sua vontade, às suas ordens. Louvado seja Deus. E louvar a Deus pelos seus feitos é o que nós mais deveríamos fazer. Nos ateríamos menos aos problemas, mas vamos aprendendo. E ele continua: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, ou seja, ampliar o conhecimento, que se façam amplamente conhecidos. Nós temos esse dever. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de séculos em séculos, é de todos os séculos. E o teu domínio subsiste. Louvado seja Deus por todas as gerações. É por isso que nos alcançou, porque começou lá atrás, no início, e nós estamos aqui debaixo desta grandiosa misericórdia de Deus, dessa bondade, desse conhecimento maravilhoso que é o conhecimento de Deus. E ele continua nos versos, no 13, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deus é fiel, ele cumpre com a sua palavra, ele é santo, não tem mácula. Louvado seja Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Se você está vacilando, se você está prostrado, sem forças para buscar a Deus, ele é aquele que sustenta, ele é aquele que levanta, ele é aquele que provê a sua necessidade. Mas ele diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Deus tem um tempo para todas as coisas. Todos os olhos esperam, até os ateus, eles esperam que aconteça algo bom na sua vida, embora com a sua boca professem que não acreditam em Deus, em um Deus supremo, criador. Acredita no mero acaso ou somente na ciência que consegue comprovar? Mas quem é o homem cientista para alcançar a grandeza de Deus e poder provar os feitos do Todo-Poderoso? Mas todos esperam algo bom para a sua vida. Ninguém espera o mal, embora muitos cultivem o mal, porque cultivar, eu já falei nos salmos passados,
a nossa língua, a nossa boca, a palavra falada tem muito poder, cultivam. Tem um experimento, eu falei sobre ele ainda ontem e esqueci na hora de gravar o salmo, é o experimento do gotejar do sangue, o poder da mente. Na época em que os presos eram condenados com a pena de morte, eram fuzilados, um cientista pediu aos grandes lá das cadeias que liberassem um daqueles homens, já que iam mesmo morrer, talvez no outro dia estava marcada a sua sentença, e pediram para fazer um experimento com ele. E ali disseram para ele que cortariam o seu pulso e deixariam gotejar o seu sangue até a última gota, e ele então morreria. Seria uma morte mais lenta do que apenas fuzilá-lo. E ali vendaram os seus olhos, colocaram-o numa cadeira e ligaram como um conta-gotas daqueles, vamos imaginar aquele soro que é colocado com uma mangueirinha e pingava numa bacia, fazendo o barulho do gotejar. E aquele homem apreensivo em sua feição desesperadora, porque cada vez que caíam as gotas, ele imaginava que estava mais perto de morrer. E ali, ele, desesperado, começou as últimas gotas mais lentas. E quando deu-se a última gota e ele esperou e não caiu mais nenhuma, ele desfaleceu morto. Fala-se em ter sido um ataque do coração, alguma coisa, mas ele estava esperando a morte. E ele teve aquela morte por conta daquela simulação que foi feita com ele. O que é que a gente pode imaginar para nós? Se eu encho a minha mente de saúde, a saúde eu atraio ela para mim. Se eu encho a minha mente de Deus, eu trago Deus para mais perto de mim. Eu preencho a minha mente, o meu pensamento com versículos da palavra de Deus que me animam. Eu estarei animada, eu estarei esperançosa, mesmo em meio à adversidade. Então vamos cultivar as coisas boas de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, eu acredito que aos Filipenses, pensai, ou Colossenses, não lembro, pensar nas coisas que são de cima e não nas de baixo. Ele disse em algum versículo desses, se há louvor, se há alguma coisa boa, nisto pensai. Procura buscar o teu pensamento ao louvor de Deus. Pensa nas suas maravilhas, nas suas obras, nas coisas grandiosas de Deus. Louvado seja Deus para sempre. E aí o louvor do Senhor vai estar na sua boca continuamente. E ele diz que ele abre as mãos, a mão do Senhor está aberta, não está encolhida, como disse Isaías, não está encolhida para não poder salvar, ela está estendida e ela pode te salvar do que você está vivendo, seja da doença, da depressão, da tristeza, seja problemas com o trabalho, seja problemas com a família, seja ela de qualquer forma que seja a luta que você esteja passando, Deus está com a mão estendida. Ele diz no verso 18, perto está o Senhor. De quem? De todos os que o invocam. Invoca o Senhor, mas ele continua, de todos os que invocam em verdade, em espírito e em verdade. Um outro versículo diz que Deus é espírito e ele espera que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor, ele abençoa a todos, mas ele pune os ímpios, os que praticam com impiedade. Eu já expliquei em outros salmos, impiedade é o contrário de piedade. Uma pessoa piedosa, amorosa, caridosa,
que pratica bondade. O contrário é pessoa maldosa que vive na maldade, intenta a maldade e pratica a maldade. Esse é o ímpio, a pessoa que pratica a impiedade. Deus, ele faz diferença sim nesse caso. Ele diz, o reino do Senhor é eterno e precisa ser repassado. A gente já falou sobre isso lá em Deuteronômio 6:20-25. Você pode ler lá se você quiser estender esse tempo na meditação da palavra de Deus, que é um dever nosso. Você papai, você mamãe, você avó, todos nós precisamos repassar. Mas como eu vinha falando, ele é bom para todos. 1000 anos depois, Jesus também ensinou isto em Mateus 5:44 e 45. Lá diz, que eu não vou ler porque já se estende essa reflexão, mas Jesus ensinou que nós deveríamos amar não somente aqueles que nos amam, mas amar também os nossos inimigos. Praticar o amor, porque Deus é amor e assim Ele dá o sol para todos, Ele dá a chuva para todos. A bondade dele, o amor dele é para com todos, porém, ele faz uma distinção no sentido de abençoar, não dizendo que Deus tem filhos preferidos, porque ele não faz a acepção de pessoas, mas ele, desde o início, deixou os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos. Então, ele é comparado a um pai, mas não um pai terreno. Davi, como eu falei no início, teve uma vida conturbada. Ele não foi um bom pai. Ele fazia os desejos dos seus filhos e tiveram situações drásticas. Nós falaremos posteriormente em outras reflexões, quando terminarmos os Salmos, falaremos sobre a vida dos grandes homens da Bíblia. E Davi, ele ensinou aos seus filhos a louvar a Deus, a buscar a Deus, porém ele não dava a devida correção. E assim um filho praticou o incesto, estrupou a sua meia-irmã, o outro irmão matou-o, vingando essa morte 2 anos depois. Salomão seguiu o exemplo do pai, que tinha muitas mulheres. Então Davi, ele transgrediu muito, ainda assim ele foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre colocava Deus acima, ele sempre louvava a Deus, ele reconhecia a sua pequenez, o seu estado miserável, que não conseguia andar retamente o tempo todo. E nós somos assim também, não conseguimos ser certinhos o tempo todo. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. E aqui eu digo, se eu disser que eu sou correta totalmente, que eu não pratico nada errado, eu estarei mentindo. Mas eu tenho a disposição de buscar a Deus. Eu separo para Deus um tempo para refletir e meditar. Eu busco a Deus, eu falo sobre a sua grandeza. Eu reconheço a sua soberania, a minha pequenez, o meu estado de pecado. Mas eu reconheço o amor dele, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vivo nesta esperança, buscando conhecer a Deus, buscando estar no centro da sua vontade. E quando peco, quando erro o alvo, eu me prostro a ele pedindo perdão e me colocando, porque não basta pedir perdão. O que é necessário é o arrependimento e a disposição para acertar, para não repetir aquele erro. Louvado seja Deus. Então, o amor de Deus é universal, mas tem a restrição na questão da justiça, porque justo é aquele que corrige o que erra, mas abençoa aquele que acerta, né? Então nós temos esse dever. Então, como diz o Salmo 34, louvar em todo tempo, continuamente, com os lábios, né? Então eu lembro daquele versículo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. É em 1 Coríntios 10:31.
Desde o meu levantar até o deitar, eu preciso louvar a Deus. É cantar o tempo todo? Sim, isto é bom. Mas louvar a Deus com a nossa vida, toda vez que eu abrir a minha boca, pensar se isto é de louvor a Deus ou se eu estarei contrariando a palavra de Deus. E lá em Hebreus 13:15, por meio de Jesus ofereçamos continuamente sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Em um outro versículo da Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar o bem e o mal, águas doces e águas amargas. Então, se eu tenho lábios que proferem o nome do Senhor, eu preciso fazer com que esta fonte saia apenas louvor para Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nós possamos encontrar motivos para louvar a todo tempo. Em Deuteronômio 10:21 diz: seja Ele o motivo do seu louvor, seja Deus, seja o Criador de todas as coisas o motivo de você louvar a Ele, porque a nossa vida é passageira, nós estamos aqui por um tempo contado, vamos embora, vamos tirar essa roupa que é o nosso corpo físico e vamos voltar à nossa forma de espírito que não morre. Então vamos deixar um rastro de amor, um rastro de louvor a Deus, um rastro de sermos instrumentos para o louvor do Senhor, levando a todas as gerações a sua palavra, a meditação, a sua grandeza, que o nosso louvor seja para Ele e que o motivo seja a sua grandeza, o que Ele é. Eu o louvo pelo que Ele é e não pelo que eu estou passando, porque o que eu estou passando é passageiro, mas Ele dura para sempre. Então louva ao Senhor mesmo em meio à luta, em qualquer que seja a situação, louva a Deus, reconhece e assim Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Um beijo grande no seu coração e a minha gratidão. Se puder deixar o seu like, se puder compartilhar para abençoar a vida de alguém, compartilhar amor faz bem. E Deus se agrada e você ajuda o canal, que ainda é pequeno, com 50 e poucos inscritos, mas podemos alcançar muito mais corações. E eu louvo a Deus pela sua vida e peço que você seja muito, muito abençoado com toda a sorte de bênçãos, você que está ouvindo este salmo e esta reflexão. Minha gratidão. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.